Aleluia. Pode tomar seu lugar, meu irmão. Graça e paz. Aleluia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Quero aqui saudar os irmãos que estão vindo pela primeira vez, os visitantes que estão aqui nessa casa. Em nome de Jesus, se você nos visita pela primeira vez, levante sua mão, não vou lhe chamar aqui, não tenha medo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Igreja Diante do Trono, seja bem-vinda. É sempre uma alegria poder receber os novos que estão aqui conosco, não é? Que bênção poder estarmos aqui mais uma vez. Quero só lembrar que nós ainda estamos em jejum, não é? Nosso jejum foi lançado no domingo passado, de 21 dias, e acaba no dia 24 de setembro. Então, se você está ou deve estar, né, nessa convocação de jejum e oração, tá? E o pastor Fernando já colocou lá todas as diretrizes do jejum no grupo. Quem tem alguma dúvida pode estar procurando lá, tá? Se você não faz parte do grupo do WhatsApp da igreja, também entre no grupo, porque lá também nós comunicamos de forma mais rápida aos irmãos. Amém, amados? Eu quero também dar ao Senhor esse culto como um culto de ações de graça, porque eu e a minha pastora, minha digníssima esposa, completamos 16 anos de casado, sexta-feira. E esse é um culto de ação de graça ao Senhor. 16 anos não são 6 meses, não é verdade? Não é um ano, é muito tempo. E eu fico muito feliz porque chegamos até aqui com o nosso coração servindo a Deus, não é? Tendo o Senhor como centro da nossa família. Longe de sermos uma família perfeita, mas nós buscamos todos os dias ser melhor. Se você tem Jesus no centro, o Senhor no centro da sua casa, como coluna, como base, como fundamento, você vai viver muito feliz, você vai viver um relacionamento muito feliz aqui. Seu relacionamento não vai ser um peso, vai ser uma bênção. E como frutos, né, dessa bênção, Deus nos deu dois filhos maravilhosos, Daniel e o Miguel. O Daniel tem 8, o Miguel tem 7, eles estão aqui, né? O culto de ações de graça, eles quiseram vir aqui hoje, porque eles ficam no culto das crianças, né? Mas é o meu primeiro ministério. Amém, amados? Antes da igreja, antes de tudo aqui que acontece, da rotina de trabalho que vocês veem, o meu ministério confiado por Deus, em primeiro lugar, é minha casa. E se eu não for bom ali, eu não vou ser bom mais em lugar nenhum. Não é do que adianta viver vitórias lá fora e querer justificar as minhas vitórias de fora com a minha derrota dentro de casa. Então, vocês sabem que eu tenho muito zelo com o quesito família. Eu tenho muito cuidado e a minha tônica, né, de mensagem sempre volta para a família. Todos vocês que já me escutam há alguns anos aqui na igreja, vocês sabem que meus sermões sempre terminam em família. Eu não consigo, porque para mim eu acho que se eu vou pregar sobre santidade, eu termino na família. Se eu for pregar sobre batalha espiritual, eu termino na família. Se eu for pregar sobre conquista, eu termino na família. Se eu for pregar sobre qualquer tema, geralmente eu termino na família, porque eu tenho uma família como uma prioridade. Eu tenho uma família como algo que Deus colocou na terra como instituição. Há 2 instituições que Deus estabeleceu na terra que tem muita autoridade e posição. Se chama família e igreja. Essas 2 coisas, essas 2 instituições, família e igreja, Deus pôs na terra para ter muita autoridade. Deus começou o mundo com a família, sim ou não? E Deus vai terminar o mundo com uma família de novo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, a sua noiva e casar com ela, amém? Nós que somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. E tudo vai terminar, o fecho dessa história, desse lindo, né, acontecimento, vai ser o casamento da noiva de Jesus, que é a igreja, com Cristo. Então, amados, eu sempre tenho muito isso no meu coração, e eu sempre estou falando muito sobre isso. E inclusive hoje também, não estava programado, mas o tema dessa mensagem de hoje é: coloque sua casa em ordem. Diga ao seu irmão aí, coloque a sua casa em ordem. Mas pastor, por que esse tema? Por que falar em colocar ordem à minha casa? E eu não estou falando a casa só a família, não é? Porque casa não é só a família. Eu estou falando da sua própria vida, da minha própria vida.
É importante que eu e você tenha em ordem aquilo que Deus nos colocou para ser na terra e que realmente há muita bagunça no nosso meio. Há muita bagunça nas nossas casas, há muita bagunça na nossa vida com Deus. Ora você está bem espiritualmente, ora não está. Ora está lendo a Bíblia, ora não está. Ora está fazendo o seu devocional, começou a fazer e nunca termina. Ora começou a ler um bom livro que Deus estava falando com você, você nunca terminou esse livro, porque não há ordem. Essa palavra ordem, né, quer dizer, ela vem da organização, de pôr cada coisa no seu devido lugar, né? E isso, para algumas pessoas, é mais difícil do que para outras. Há pessoas que são naturalmente organizadas. Elas são organizadas em tudo. Você chega na vida dela, ela tem um papel, os pontinhos, ela vai pregar. O mestre, quando vai pregar, é incrível, né? Ele tem tudo ali na sequência. Eu acho incrível quando o pastor Fernando está ministrando, ou o pastor Cassiano, que também tem muito assim do mestre, né? Eles têm tudo organizado, é coisa que eu não consigo, sei o que fazer. Essa questão da organização, para mim, ela é um imperativo, porque eu tenho que estar o tempo todo me chamando a atenção de que eu preciso estar em ordem, que eu preciso estar organizado nas coisas. E, graças a Deus, casei com uma mulher muito organizada. Casei com uma mulher muito organizada. Se eu tivesse casado com uma mulher bagunceira, minha família seria um caos. Porque ia juntar com outro bagunceirinho e aí ia virar zona, né? Zona de guerra. Mas, graças a Deus, que eu casei com uma mulher, uma esposa muito organizada. Ela é organizada porque ela também é mestre. Ela gosta das coisas muito assim, né? No lugar, sabe? Tem que estar na sequência. O pano de prato não pode estar do lado virado, tem que estar do lado certo. Tudo muito organizado. Então, eu acho engraçado que essa coisa diversa que há entre nós, né? Cada um de um jeito. Mas um vai completando o outro. Amém? Um vai completando o outro. Então, colocar a casa em ordem é um imperativo de Deus para mim e para você nessa manhã. Por que eu tenho que colocar, pastor, a casa em ordem? Porque provavelmente há uma grande probabilidade aqui hoje de ter áreas da sua vida que estão em desordem. E nós vamos ver na Bíblia, nas Escrituras, a vida de um homem que era uma autoridade, um homem de governo, um homem muito próspero, um homem bem-sucedido nas batalhas, um homem que tinha uma posição estratégica, e o nome dele se chamava Ezequias. Ezequias era uma autoridade espiritual estabelecida por Deus. E Ezequias tinha sua vida aparentemente muito bem organizada e tinha sucesso em tudo que fazia. Fora da casa do Ezequias havia sucesso. Um homem bem-sucedido fora de casa. Diga, fora de casa. Diga comigo, fora de casa. Ezequias era um homem de autoridade, bem-sucedido fora de casa. E nos parece muito comum que alguns de nós aqui sejamos bem-sucedidos fora de casa. Alguém pergunta sobre Bruno. O Bruno é um excelente diretor de marketing. Ele faz muito bem o trabalho dele. Mas será que o Bruno é um excelente pai? Será que o Bruno é um excelente marido dentro de casa? Mas ele é bem-sucedido quando ele tem habilidades para fazer ou desenvolver a sua profissão. Mas fulano de tal é o melhor gestor de obras. Não existe em Angola ninguém tão bem-sucedido quanto ele. Ok, e se escuta falar muito sobre isso. Fulano de tal é o melhor presidente que aquele país já teve. Mas será que ele preside bem a sua casa? Ou ele é um presidente somente fora de casa? Será que ele governa bem dentro de casa? E aqui fica uma interrogação para mim e para você. Será que eu e você estamos ganhando tudo lá fora e perdendo a nossa própria casa por desorganização, por não ter ordem na nossa casa? Por não haver ordem de prioridades dentro da nossa casa? Será que você é um profissional fora de casa bem-sucedido? Será que você é um pastor bem-sucedido, mas em casa você é um satanás? Será que você é uma mulher cheia de dons, cheia de talentos, e quando pega para fazer algo, aquilo ali tudo dá muito certo, que é feito pelas suas mãos, você é muito habilidosa, mas em casa você é uma bruxinha endemoniada, porque não tem ordem dentro de casa? A questão de Ezequias era exatamente essa, e nós vamos ver na Bíblia, para que não fique somente nas minhas palavras. Ezequias era extremamente bem sucedido nas batalhas, um homem hábil, um homem sábio, um homem inteligente, cheio de capacidades.
governo. Mas chegou um dado momento da vida de Ezequias que Deus levanta o profeta Isaías para falar ao seu coração. E o profeta Isaías, ele é curto, enfático, direto. Ele fala lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias Ezequias ficou enfermo de morte. Escute bem. E o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e disse: assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Aquele homem ficou enfermo. E o profeta é levantado por Deus para falar que ele iria morrer. Mas antes dele morrer, porque até para morrer você tem que estar organizado. É interessante que eu estava lendo isso. Até para morrer, você tem que estar organizado dentro da sua casa. Porque se você não tiver ordem dentro da sua casa, se você morrer, você vai deixar seus filhos à míngua, a passarem fome. Você vai deixar sua mulher desesperançada, sem ter um kwanza na conta. Até para morrer é preciso ter ordem. Diga para o seu irmão, até para morrer é preciso se organizar. E Deus, com a misericórdia pela vida de Ezequias, disse assim: vou levantar meu homem, um profeta, para falar com ele. E ele chega para Ezequias e diz: Ezequias, é assim, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás. Mas antes de morrer, vai ter que colocar a casa em ordem. E Deus só mandou Ezequias colocar a casa em ordem, irmãos, é porque havia desordem, sim ou não? Deus não dá um comando desse para a vida de um homem, um chefe de família, um sacerdote. Deus não manda organizar uma coisa que já está organizada, concorda comigo? Deus só manda organizar algo que está bagunçado, zoado. Deus só manda organizar coisas que precisam. E Deus deu uma chance àquele homem e disse: olha, organiza a tua casa porque tu vai morrer. Difícil, né? Para um profeta falar isso para alguém. Organiza a tua casa porque tu vais morrer. Então ele virou a sua face perante a parede. Olha o que aconteceu com Ezequias quando viu a palavra que ele ia morrer, de que ele tinha que organizar a casa dele. Ele se virou para a parede e orou ao Senhor dizendo: eu te suplico ao Senhor, lembra-te agora de como tenho caminhado diante de ti, e em verdade com o coração perfeito tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou amargamente. Sucedeu que antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, a palavra do Senhor veio ao profeta dizendo: volta-te novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o Deus do teu pai: ouve a tua oração. Aliás, ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei. No terceiro dia tu subirás para a casa do Senhor. É engraçado que temos falado muito sobre oração aqui e temos convocado os irmãos à igreja a orar, sim ou não? Houve uma intervenção de Deus na vida do Ezequias, e a palavra depois vai dizer que ele viveu mais 15 anos, o homem que ia morrer. Depois viveu mais 15, por causa de uma oração sincera de arrependimento, de clamor a Deus, de busca a Deus, por causa do coração sincero de Ezequias diante de Deus. Deus usou novamente o profeta antes que ele saísse da casa dele para dizer: eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi as tuas súplicas. Chegaram até mim as tuas, diga, lágrimas. Lágrimas. Chegaram até mim as tuas lágrimas, e eis que te curarei. E amados, é engraçado que a oração do Ezequias foi o primeiro passo para colocar em ordem a casa dele. Ele não saiu ali: vamos agora organizar os princípios de casa, vamos colocar aqui, menino tem que orar, vamos orar na mesa com a comida, vamos ler a Bíblia com as crianças, com a família, vamos fazer um culto devocional. Não, ele não foi para aí primeiro. A primeira coisa que aconteceu, assim que ele ouviu a palavra do Senhor, ele foi chorar nos pés do Senhor. E a Bíblia diz que ele clamou e que ele chorou amargamente. Amargamente Ezequias chorou. Então, o primeiro passo para começar a organizar e colocar em ordem a nossa casa, vamos orar, irmãos. Homem, você que está com a sua família bagunçada, virada assim, de cabeça para baixo, quer organizar a sua casa,
Vem orar. Primeira coisa é, vamos orar. E orar é chorar amargamente os nossos pecados. É nos arrepender. É colocar diante de Deus a nossa vida. O primeiro passo para um homem organizar a sua casa, para um jovem organizar a sua vida, é a oração. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas o que é que você tem feito com essa palavra? Será que você está aqui todos os domingos ouvindo uma palavra tão forte e não tem praticado absolutamente nada? Às vezes cansamos de chamar os irmãos, às vezes temos que arrastar as ovelhas para o lugar da oração. Tivemos um culto aqui sexta-feira, a outra. Um culto de oração. E nota-se que pouca gente quer orar. As pessoas querem as coisas prontas, né? Somos a geração do fast food, né? Passei, comprei, levei. Ou a geração do micro-ondas, né? Ninguém mais quer esquentar a comida na panela, filho. As pessoas querem pegar, botar no micro-ondas e já comer tudo. Somos a geração que quer tudo muito rápido. Não sabemos gerar. A minha pergunta é possível ter um filho em 1 mês de gestação? Hã? É possível ter um filho com 3 meses de gestação? Deus estabeleceu ordem na humanidade. Para se gerar frutos é preciso de tempo. É preciso de investimento. Pastor, eu vim para o culto uma única vez na minha vida para orar. Orei e não tive minhas respostas. Há pessoas que querem, ora uma única vez, já quer que Deus responda tudo. Deus está levantando uma geração que vai gerar um avivamento. Gerar um avivamento quer dizer que eu vou orar incansavelmente pelo tempo que for necessário. Se tu olhares no YouTube, põe lá, o avivamento no país de Gales. O avivamento no país de Gales só rompeu depois de 13 anos de oração, Fernando. 13 anos. Faz não sabe o quê? Orando. Uma turma de jovens que gostava de orar. Depois todo mundo olha os frutos, não sabe o que é que está por trás daquele avivamento. Um país que foi incendiado. Um país que foi tomado por Deus. Depois pesquise sobre essa história que eu estou falando aqui. Mas aquele avivamento glorioso, multidões se convertendo a Jesus, vidas sendo transformadas, curas, milagres, sinais. Aquilo foi fruto de 13 anos de oração. Um filho não nasce com 1 mês de gestação. É preciso 9 meses para gerar um filho. É 9 meses a mulher tendo refluxo, chorando, enjoada, um turbilhão de emoções devido aos hormônios. É 9 meses sem se apartar. Todo dia aquela criança cresce. Mas para colocar em ordem a nossa casa, eu preciso estabelecer critérios. Pastor, como é que eu faço para formar um filho dentro de casa? Você vai formar, não é um dia nem 2, você vai formar a sua vida toda ele. Você vai formar ele, até ele sair de casa, ele vai estar sendo formado por você. Com tudo que você faz no dia a dia. Tudo aquilo ali está gerando um fruto na vida daquela criança, que vai ser um homem de Deus ou uma desgraça. Eu preciso colocar em ordem de prioridade as coisas. Por isso o tema dessa mensagem é: coloque a sua casa em ordem. Ministério para mim é serviço. Ministério é sinônimo de serviço. E eu começo o meu ministério servindo as pessoas que Deus me deu dentro da minha casa. É lá meu primeiro ministério. Se eu não sirvo bem a minha esposa, os meus filhos, eu não vou servir mais a ninguém. Eu não vou conseguir servir ninguém. Sempre vai me faltar algo. Sempre vai estar incompleto o processo. Sempre vai estar incompleto o projeto. A família é coluna, ela é fundamento. Seja da sociedade, seja da igreja. A igreja é uma comunidade composta por famílias. E nós somos, cada família representa uma coluna da igreja. Uma sociedade não existe sem famílias. Impossível. Existe sociedade sem família. Por que a gente vive numa sociedade muitas vezes destruída, sem princípios? Por que a gente vive numa sociedade onde nada funciona, onde a gente olha as aberrações acontecendo nessa sociedade? Se você vai olhar, o início do problema está na
família. Nas famílias. As famílias não estão em ordem. Porque falta ordem na família, vai faltar ordem na política, vai faltar ordem na economia, vai faltar ordem na defesa, vai faltar ordem em todas as áreas da sociedade. Porque não há ordem dentro de casa. E essa mensagem não é só para os casais, mas sim para os filhos também. Um filho que não honra um pai é uma desordem dentro de casa. E ele vai colher os frutos daquela desonra. Vai colher os frutos. Se lemos em Hebreus capítulo 11, você vai ver que Noé, quando foi chamado por Deus para construir a arca, ele não construiu uma arca para salvar a sociedade. Deus não chegou para Noé e disse: Noé, a sociedade não serve mais, falhou. A sociedade está com um problema sério, nós temos que salvar a sociedade. Não. Deus disse a Noé, é assim, constrói uma arca e vai tu e a tua família lá para dentro. Eu vou salvar a tua família. Noé foi decidido a salvar a família dele. Noé construiu a arca decidido a salvar a família, não a sociedade, porque o princípio é esse. Se você salva a família, a sociedade vai ser afetada. Se você cura a família, a sociedade vai estar curada. Se você cura a família, a igreja vai ser uma igreja curada, uma igreja sadia. Não é o contrário. Há pessoas que querem, vamos partir para cima, vamos agora resolver o problema da sociedade. Não, você vai resolver primeiro o problema que tem dentro da sua casa. Você vai resolver a marca que tem lá. É lá onde o negócio tem que ser, sabe, o nó tem que desatar. É ali dentro da sua casa primeiro. Amém, queridos? A família é a fonte. Agora eu lhe pergunto, o que é que adianta tentarmos curar e limpar o rio que passa, quando a fonte está contaminada? Estamos a enxugar gelo o tempo todo, a coisa não anda, não vai, não funciona. É mesmo que chover no molhado, enxugar gelo, é a mesma coisa. Você está tentando limpar o rio, que está cheio de coisa suja, passando no rio, quando na verdade você tem que ir lá na fonte e resolver o problema da fonte. Porque uma fonte curada, naturalmente o rio vai passar curado, limpo, limpo, limpo. Se eu não resolvo o problema da fonte que está lá na minha família, lá na minha casa, nós não vamos crescer de forma sadia. Nós precisamos garantir que a fonte está limpa, que a fonte está salva, que a fonte está purificada, restaurada. Amém, queridos? Ezequiel vivia uma boa fase de sucesso fora de casa. Não havia o que se falar do Ezequiel. Só que dentro da sua casa havia desordem. E aqui eu quero falar de quatro áreas que precisamos de estabelecer ordem. Quatro áreas. Diga, 4 áreas. Que é preciso estabelecer ordem. A primeira área é nos nossos relacionamentos. Primeira coisa que precisa estabelecer ordem, nos relacionamentos. Vamos começar do marido para a mulher, da mulher para o marido. Marido que não prioriza a mulher, porque está muito ocupado, está muito cheio de trabalho. Marido chega do trabalho, 18, 19 horas, 20 horas. A mulher já passou o dia todo a lutar com os filhos, a gerir a casa, com todos os desafios que uma casa tem. Nós sabemos que são muitos. Aí o homem passou o dia fora de casa, ele não tem tempo para a mulher. Ele já chega cansado. Não consegue dedicar tempo para investir no seu relacionamento, que é prioridade máxima. A mulher cansada foi dormir, o marido foi dormir também no outro dia, ele já acorda, nem deu tchau à mulher, já foi trabalhar de novo. Ah, pastor, eu estou passando por uma fase que eu quero muito dinheiro. Quero muito ganhar dinheiro. Eu quero assim, triplicar os meus negócios. Eu quero ganhar 10 vezes mais do que eu tenho.
Então eu vou, pastor, eu vou dar o sangue, eu vou trabalhar de madrugada, eu vou arrebentar. Há homens que vêm assim falar conosco. Aí eu digo a ele, a primeira coisa que você vai arrebentar é a sua família. Primeira coisa que você vai arrebentar é a sua casa. Você vai ganhar esse dinheiro todo que você quer ganhar. Porque você tem mãos habilidosas para fazer isso. Você tem talento, você tem coragem, você tem conhecimento, você tem network, você vai mesmo. Você vai conquistar. E Deus deixa mesmo você ir. Vai lá, vai. Quebra a cara lá. E nós queremos justificar, quando começamos a ganhar muito dinheiro, há homens que querem justificar a ausência da família com a prosperidade que ele está ganhando. Quando, na verdade, aquela prosperidade está te fazendo mais mal do que bem. É a diferença da bênção de Deus e das bênçãos que eu consigo sozinho com as minhas mãos. Viver a bênção de Deus é diferente. Mas isso aí é um outro assunto. O que eu quero dizer é que você precisa estabelecer prioridades nos relacionamentos. Pastor, não há perdão na minha casa. Se não há perdão dentro da sua casa, não há ordem. Porque o perdão tem a capacidade de restabelecer a ordem de uma família. O perdão tem poder para restabelecer o respeito entre marido e mulher, entre filhos e pais. O perdão tem a capacidade de restabelecer o leito conjugal, o amor, o momento de prazer entre um homem e uma mulher. Mas uma mulher que não perdoa o marido, um homem que não perdoa a esposa, como vai haver amor? Como vai haver momento de intimidade nessa família? Com que qualidade vai ser feito esse momento maravilhoso que Deus separou para ser feito entre homem e mulher, marido e mulher e esposa? O perdão nos dá a possibilidade de restabelecer a ordem que Deus estabeleceu dentro da nossa casa. Então, os nossos relacionamentos, amados, é preciso colocar em ordem. Há filhos aqui que não falam com o pai há quanto tempo? Há filhos aqui que não mandam mensagem para a mãe. A mãe está doente, tem até vergonha de falar com o filho, porque sabe que o filho está muito ocupado, não tem tempo para atender a mãe. A desordem nos nossos relacionamentos precisa ser colocado no eixo. A segunda área que eu preciso estabelecer ordem de imediato é nas minhas finanças. Diga, finanças. Pastor, como que eu estabeleço ordem nas minhas finanças? É importante você fazer, aqueles que são desorganizados financeiramente, fazer um curso, né, de administração financeira, gestão financeira do lar. Há pessoas que precisam mesmo fazer, aprender a usar uma planilha para contabilizar os custos, o que é despesa, o que é receita. Tem gente que nem sabe o que é isso. Mas eu quero enfatizar algo aqui nas prioridades e na ordem que eu preciso fazer, eu preciso estabelecer nas minhas finanças. Amados, dízimo. Dízimo é de Deus. E eu estabeleço isso como ordem. Eu não questiono, eu estabeleço como ordem. Agora, você pode nunca dizimar. Está tudo certo. Não tem problema, você não é obrigado a dizimar. Você não é obrigado a ofertar, a primiciar. Ninguém aqui nunca foi obrigado a fazer isso. Ou já colocaram uma AK-47 na sua cabeça para você riscar o cartão ali atrás? Hã? Eu não vi. Mas existe uma coisa que eu quero falar aqui. O dízimo é para aqueles que compreendem que Deus é o seu provedor. É aqueles que abrem a boca e dizem, Deus é o meu provedor que me deu esse emprego. Foi Deus que me colocou nessa empresa. Foi Deus que me deu esse negócio. Porque eu creio que Deus me deu esse negócio. Eu dou a Ele a 10ª parte de tudo que eu recebo. Eu primicio tudo que eu recebo do Senhor. Agora, se você diz, eu conquistei esse emprego com os meus talentos, com a minha própria capacidade, porque eu estudei, eu fui lá, eu ralei. Deus não tem nada a ver com isso. E você nem coloca Deus nisso. Você não precisa dar dízimo. Você não precisa. Fica mesmo assim. Tudo que você come, foi você que plantou com a sua própria vida. Você não considera que é Deus que te dá. Você não considera que é Deus que te sustenta. Você não considera que é Deus que dá o fôlego de vida, que dá a inteligência para você poder ir trabalhar. Come do teu dízimo. Não tem problema. Agora, aqueles que compreendem que o fôlego da vida é dado por Deus,
que a inteligência é dada por Deus. Vai ser um prazer eu entregar a Deus, não só 10%, eu vou entregar muito mais. E não se trata só de dinheiro, se trata da vida. Há pessoas que não têm dinheiro, mas entregam a vida. E existe oferta maior que essa? Agora, se você diz, eu sou autossuficiente, pastor, tudo que eu tenho é meu, tudo foi eu mesmo que conquistei com a minha raça, porque eu sou raçudo mesmo, eu vou para cima dos negócios, eu resolvo, tudo sou eu. Pronto. Vai na paz em nome de Jesus. Amém? Dízimo é para quem reconhece que Deus é o provedor. Eu sei que foi o Senhor que me deu. É por isso que eu dou com alegria no meu coração. Eu estabeleço ordem. O que é estabelecer a ordem? É dizer, eu não vou comer toda a semente que Deus me dá. A maior tolice de um homem é comer toda a colheita. A maior tolice que um homem pode cometer na vida é comer tudo que ele planta. Ezequiel teve que estabelecer ordem. E Deus disse, organiza a tua casa. E a organização passa sim pelas finanças. Porque nós não temos mais. Nós não prosperamos mais. Nós não crescemos mais. Porque retemos a nossa mão de abençoar um irmão, de abençoar alguém que está necessitado. Vemos a necessidade de alguém, nós retemos a nossa bênção, aquela porção, aquela semente que você tem, que Deus tem te dado, aquele fruto que você tem comido. E isso tem trazido desordem à nossa casa. A terceira área que precisa ser estabelecido ordem, de imediato, é na paternidade. Sabe por quê, pastor, a paternidade? Sabe por quê? Porque existem muitos pais, existem muitos filhos órfãos de pais vivos. Vocês sabiam disso? Há muitos filhos que são órfãos de pais vivos. Porque o pai nunca tem tempo para aquelas crianças. E sempre justificando o sucesso que ele está tendo lá fora. Sou eu quem sustenta a minha casa. Eu quem trago. E você acha que a formação de um filho é mesmo só dar comida? É só pagar a escola? É assim que se forma um filho? É assim que se cria um filho? Se eu estou pagando a escola, se eu estou dando comida e eu estou dando moradia, eu estou criando meu filho. Isso se chama desordem dentro de casa. Você pode dar rios de dinheiro. Você pode colocar rios de dinheiro dentro da sua casa. O que seu filho quer não é o dinheiro que você está dando a ele. Ele quer a sua presença. Ele quer seu carinho. Ele quer a sua atenção. Ele quer seu amor. Ele quer a sua compreensão. Ele quer que você chore com ele na hora da dor. Ele quer que você se alegre com ele. Ele quer que você desafie ele. Ele quer que você brinque com ele. Ele quer que você tenha tempo de qualidade com ele. Ele pouco importa os presentes mais caros que você traz de Dubai para ele. Há pais que querem comprar os filhos. E você está criando uma geração de crianças desordenadas e desorganizadas que vão refletir essas características dentro dos lares que eles vão construir. Se construírem alguma coisa. Vai ser tudo em desordem. Porque o comportamento se reproduz. Um pai que não põe ordem na casa, o comportamento dele vai reproduzir-se nos filhos, dos filhos e dos filhos e dos filhos, por gerações. Queremos sempre justificar, né? Muito fácil dar desculpinha para Deus, né? E dizer assim, não, eu não fico com meus filhos porque eu não tenho tempo. Se você não tem tempo é porque você está desorganizado. Às vezes é melhor você reduzir sua receita, ganhar menos, trabalhar menos e organizar a sua casa do que ter tanto dinheiro, tanta coisa e compra tudo o que quer. E quando vai olhar, os filhos se perderam. A mulher já ia embora, se perdeu, ia sair de casa. Porque afinal de contas o marido é muito ocupado. Eu preciso restabelecer a posição de paternidade dentro do lar. Pastor, é somente o marido que tem que estabelecer a posição de paternidade? Não, os filhos também. Os filhos compreendem a sua identidade como filho e respeitam os pais, honram o pai, honram a mãe. Pastor, mas meu pai não é um servo de Deus, meu pai não tem um conhecimento da palavra, meu pai não é cristão. Eu posso honrá-lo mesmo assim? Você não pode, você deve honrá-lo. Seja ele o que for. Você tem que honrar, é uma posição, amados. Isso é um posicionamento.
É a forma como você se coloca dentro da casa. A quarta área que eu tenho que estabelecer ordem são nas funções. As funções, é engraçado que Deus colocou mesmo assim, e distribuiu funções dentro de uma casa, não é? Só que as funções, se eu não estiver posicionado, eu não vou cumprir a minha função. É assim dentro de casa, é assim na igreja, é no ministério, é em tudo. A questão de posicionamento seu dentro de casa vai refletir muito se vai ter ordem ou não. Você não consegue imaginar um homem que não cumpre com as suas funções dentro de um lar. Um homem que não honra com a posição que Deus o colocou. E eu não estou dizendo que o homem é melhor do que a mulher. Escute bem. Diante de Deus, os nossos valores são os mesmos. Mas eu quero dizer que a posição é diferente. Deus pôs o homem dentro da casa com uma posição diferente da mulher. E a posição dos filhos é outra posição diferente. E se ambos não compreendem as suas funções individuais de cada posição, começa a haver desordem dentro do lar. Sabe aquelas mulheres que não querem cuidar da casa? Que não querem lavar a roupa, que não querem deixar as coisas organizadas? Gera desordem. Porque a mulher tem uma habilidade de ver os detalhes, não é? Ver as coisas pequenas que faltam. O homem geralmente não observa muito isso. Mas a mulher vê as pequenas coisas, as nuances. Agora, uma mulher que passa a não enxergar isso e passa a ser negligente com os detalhes de um lar, ela sai da sua posição. Ela negligencia uma função estabelecida por Deus. Do mesmo jeito o homem, do mesmo jeito o filho que não compreende a função que tem dentro de um lar. Do mesmo jeito um pastor, do mesmo jeito um líder de célula, do mesmo jeito você aqui como membro da igreja, que acha que a sua função é ficar vindo no domingo, só olhar para mim aqui falar, ou um pastor pregar, depois ir para a sua casa. Você não está cumprindo com a sua função. Nós somos membros de uma igreja onde o membro tem a função ativa de um agente de transformação e não de um mero espectador. Cada um de nós somos chamados por Deus para ser agente de transformação. E se eu não estou cumprindo essa função, eu estou sendo apenas um espectador. Estou sendo apenas um crente domingueiro, aquele que vem para a igreja e pronto. A minha função é só ir. E sentar, ouvir e depois ir para casa. Não, amados, no corpo de Cristo cada um tem uma função importante. Se cada um aqui se levantar cumprindo a sua função em Deus, cumprindo o seu chamado, cumprindo aquilo que Deus te confiou, nós iremos rapidamente conquistar essa terra para Jesus. O problema é que nós não compreendemos a nossa função. E está tudo fora de ordem na nossa casa. Está tudo desorganizado. Um homem que não ora com a família. Um homem que tem dificuldade de orar, até mesmo na hora da refeição em casa. E fica aquela briga, né? Ora tu, ora vai, ora tu. Ora... Ninguém quer orar. Ninguém quer cumprir a função. É preciso estabelecer ordem nos relacionamentos, nas finanças. O que mais? Na paternidade e nas funções. Eu tenho que estabelecer ordem. E para finalizar, eu quero olhar agora para a vida. Saímos da vida de Ezequias, certo? Um homem bem-sucedido em tudo que fazia, mas que tinha que resolver o problema da sua casa. E vamos entrar agora na vida do Davi. Não vou ler, mas vocês depois podem ler em casa. A história de Davi é uma coisa muito interessante. E eu quero olhar para ela de uma forma diferente hoje. Lembrem desse personagem, Ezequias, bem-sucedido fora, porém uma casa que precisava ser ordenada, precisava ser colocada em ordem. O problema de Davi, e eu quero só ressaltar isso, é que Davi negligenciou uma função extremamente importante. O problema dele agora era outro. O problema de Davi não foi ter ficado em casa e ter visto Betseba e ter pecado com ela, ter caído em adultério. O problema de Davi não foi só esse, é muito mais grave. O problema de Davi foi negligenciar, escute bem, ele negligenciou uma função dele na guerra.
A Bíblia fala que aquele tempo, aquele período, era um período onde os reis saíam para a batalha. Não era período de rei ficar em casa. Não era uma fase de ficar no terraço de casa contemplando a natureza. A fase era de guerra, onde todos os reis saíam à guerra. E Davi simplesmente decidiu não ir para a guerra. O fato de Davi decidir não ir para a guerra fez com que ele fosse naquele terraço da casa dele, onde ele já ia muitas vezes, porque terraço é um lugar bom de estar, né? E onde todo mundo sabe o que aconteceu com Davi. Davi pecou. O problema de Davi, ele se reflete hoje nas nossas vidas. Nós não estamos compreendendo e sincronizando o relógio de Deus com o nosso relógio. Nós estamos achando, escute bem, que vamos passar aqui 200 anos na Terra. Eu acho que a percepção é essa. É que o relógio de Deus está batendo uma hora e o nosso está batendo a hora oposta. O relógio de Deus existe uma urgência, uma velocidade, uma frequência. E nós estamos assim, ó. Tá. O de Deus está assim, ó. O que foi o que aconteceu com Davi? Davi desincronizou. Ele desconectou em um relance da vida, em um dia. Ele não encaixou e não sincronizou a vida dele com o tempo, com a fase, com as prioridades. Em um dia ele colocou tudo em desordem. Nós podemos em um dia colocar tudo a perder que a gente conquistou na vida toda. Pode um homem ou uma mulher perder um casamento de 40 anos por causa de um dia. Isso aí não é o relógio de Deus não, viu? Tocando. Você pode em um dia colocar a perder o que você conquistou por anos. Somente por desconectar o coração do time do coração de Deus. O tempo era de sair à guerra. Foi o que Davi fez? Eu vou estabelecer para mim mesmo agora que o tempo é eu ficar em casa, no meu terraço, curtindo a vida, curtindo o descanso. Quando todos os reis estão na guerra, você está curtindo. Quando a sua família sai para guerrear, quando os seus filhos, porque os nossos filhos, nós estamos formando um exército para Deus, amém? Nossa esposa, nossos filhos, é um exército que eu estou construindo para Deus. Quando você vai ver, está a mulher na guerra, está os filhos na guerra, e está o homem a descansar em berço esplêndido, ao som e o mar e a luz do céu profundo. Tipo assim, você não entendeu que o tempo era de guerra. Em um dia você põe tudo a perder. Adultério, homicídio, assassinato. Depois a mulher engravida. E depois a Betseba engravida, ainda perde o filho. Começou uma série de desgraça na vida daquele homem. Simplesmente porque ele perdeu o time de organizar. Cada coisa tem um tempo. Há tempo de guerrear, há tempo de desfrutar, há tempo de descansar. Eu não sou contra, vocês sabem disso, que eu não sou contra o descanso de seu ninguém. Tempo de qualidade com a família para viajar, para ter um tempo de descanso. Mas nós precisamos entender que há um compasso de Deus. E nós temos que seguir o compasso do coração de Deus. Davi perdeu o compasso. Na hora que ele perdeu o compasso, e ele trocou o lugar onde Deus queria que ele tivesse, que era na batalha, por um lugar de descanso, por um simples terraço. Esse foi o problema de Davi. Não havia ordem. Muitos de nós estamos festejando vitórias, não é? Fora de casa e lamentando derrotas nos lares. E é engraçado, pastor Fernando, que naquela batalha o exército de Davi ganhou lá fora. Na batalha do acontecimento onde ele caiu em adultério, porque Davi inclusive foi desleal a alguém que era leal com ele. Aí nem vamos nem falar, cara, falta de caráter, uma série de coisas, não é? Mas é impressionante. É impressionante como, até mesmo quando ele estava em pecado com aquela mulher,
O exército dele lá fora estava ganhando a batalha e ganhou a batalha. Mas a batalha ganha lá fora, que aconteceu no mesmo time do pecado de Davi, não justifica a derrota dentro de casa. Não justifica eu ser um vitorioso lá fora. Não justifica eu vencer todos os exércitos inimigos lá fora. Não justifica ser um fracassado dentro de casa. Amados, eu prefiro não ganhar nada lá fora e ser um vitorioso dentro de casa para apresentar diante do trono branco do Senhor. Dizer, Deus, eu não ganhei nada lá fora, mas tem uma coisa que eu lutei a vida toda, foi pela minha casa. Eu estou sendo sincero, eu estou abrindo meu coração a vocês. Eu prefiro não ganhar nada lá fora, mas chegar diante do trono branco, onde vai estar só eu e Deus, mais ninguém. Eu dizer, Senhor Jesus, não fiz nada, mas está aqui. Lutei por Eveline, lutei por Miguel, lutei por Daniel, dei minha vida por eles. Está aqui diante de ti. E o Senhor olha para mim e diz, vem, servo bom e fiel. Aleluia, irmãos, entendem em nome de Jesus o que é que adiantou aquelas vitórias de Davi todas. Arrancando cabeça de gigante, detonando todo mundo. Escrito na história, os umbrais, os holofotes, Davi, rei de Israel, aquele homem que... A Bíblia diz que o exército de Davi era tão destemido. Eles eram tão violentos, eles eram tão assim, na batalha, que quando eles empunhavam a espada, começavam a lutar, tac, 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 quando terminava a batalha, todo mundo tinha que descansar, eles não conseguiam abrir a mão. Soltar a espada era difícil para o exército de Davi, porque a garra, a força era tão grande na luta que eles faziam, que na hora de soltar a espada não saía da mão. Tem noção do nível de consciência de guerra de um homem daquele? Homem que tinha exércitos vitoriosos. O camarada foi um fracassado dentro de casa. Vergonha. Se não bastasse a vergonha de desonrar, de pecar contra Deus, ainda foi começar a criar um monte de coisa. Sabe, aquela astúcia de armar o pecado, de esconder, de não dizer a ninguém, de mandar matar o marido da mulher, cometer homicídio. E aquilo, olhe para a história. Mas nós temos que olhar para a Bíblia e aprender com os erros. Eu não tenho que replicar erro, eu tenho que aprender e não fazer. Eu tenho que olhar para a história de Davi e dizer, não, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Vais olhar os filhos dos filhos de Davi, a geração que veio de Davi depois dele, a desgraça que assolou por causa de uma vitória que ele tinha que ter tido dentro de casa e não teve. E aqui eu quero mostrar a você a seriedade que Deus tem com a nossa casa, a seriedade que Deus tem com a sua família, com a minha família. Deus não se impressiona com as suas vitórias fora de casa. É sua. Parabéns. Deus não estava impressionado com as guerras vencidas por Davi. Deus não está impressionado se você é um bom empreendedor, se você é um bom empresário, se você é um bom... Não esqueça isso, meu irmão. Deus está de olhos abertos diante da sua casa, da sua família. Deus está olhando para a sua família. Homens do terraço, enquanto esposas e filhos estão na guerra. É a nossa geração hoje. Há relatos de mulheres que dizem que carregam os maridos. Eu tenho certeza que talvez você se identifique com isso que eu estou falando aqui agora. Há mulheres que literalmente carregam os maridos. Marido não ora, marido não busca a Deus. É sempre a mulher que vem se queixar para o pastor para dizer, pastor, meu marido é um saco furado, põe dentro dele e escoa. Ou é uma mala sem alça, ruim de carregar. Não quer ir para a igreja, vem arrastado. Há mulheres e filhos que estão na guerra enquanto os maridos estão descansando. Não sei se vocês estão percebendo o que eu estou falando. Posições. Posicionamento. Literalmente nós vemos homens, pessoas, mulheres também, homens de 45, 50 anos, com a mentalidade e o posicionamento de uma criança.
Por exemplo, no Brasil existe essa informação que a maturidade do homem, ela começa aos 47 anos de idade. É um absurdo uma coisa dessa. É uma vergonha. Um homem com 47 anos é que começa a ser maduro. E há estudos que provam isso. A geração está doente. A sociedade está doente. As famílias estão doentes. A criança, uma pessoa mandou um questionamento assim numa caixinha do Instagram, dizendo assim: pastor, eu tenho 37 anos. Sou jovem, tenho 37 anos, moro na casa dos meus pais. Não consigo sair da casa dos meus pais. Qual o conselho que você me dá? Conselho? 37 anos, você na casa do seu pai ainda? Você vai fazer jubileu, 50 anos de casa, assim, dentro da casa do seu pai? Às vezes aquele jovem é uma vítima de um pai, de uma mãe que não colocava ordem na casa, que não pegou aquele menino, deu um chute na bunda dele. Vai em nome de Jesus, vai crescer, sai. E aquela criança foi criada sempre sabe? Chega uma hora que a águia precisa chutar os filhotes para fora do ninho. Precisa meter espinho nele para eles correrem. Eu já preguei sobre isso aqui. Pai que não põe ninho no espinho, o filho quer ficar a vida toda lá, nunca cresce, nunca vai ser homem, nunca vai aprender a fazer nada na vida. Talvez você seja essa pessoa que está olhando para mim aqui agora. Não tenho nada contra você, tá bom? Mas em nome de Jesus, coloque em ordem a sua vida. Coloque em ordem a sua casa. Saia mesmo de casa, vá arrumar um emprego, vá fazer alguma coisa. Você não tem que estar com 37 anos dentro da casa dos seus pais. Está vendo aí? Amém, queridos. Eu saí de casa, eu tinha 14 anos, fui ralar. Já queria ter minha independência, nessa de ficar dependendo de dinheiro de pai e mãe. Dos 16 anos para cá, eu nunca precisei mais de R$1, de 1 centavo da minha mãe, do meu pai. Não que um pai não possa ajudar um filho, não é isso. Todo pai pode e deve continuar ajudando um filho. Mas eu fui conquistar, eu fui crescer, eu fui amadurecer na vida. Se você abrir lá 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver que Paulo falava: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas do menino. Olha só, eu acabei com as coisas do menino. Acabe com essa história de ser menino. Você não é mais bebê. Amém? Tenha autorresponsabilidade, saiba o que você está fazendo. Assuma as suas coisas. Se é tempo de guerra, vai para a guerra. Não fique em casa. Coloquem em ordem a sua casa. E colocar em ordem é estabelecer prioridades, estabelecer posicionamentos. Pastor, hoje... Engraçado que a gente vai pregar, as coisas acontecem tudo no mesmo dia, né? Hoje um dos meus meninos não queria vir para a igreja. Eu disse assim: enquanto você estiver aqui em casa, comendo, dormindo, com toda a provisão que seu pai traz para a sua casa, você vai para onde eu quero que você vá. Dia que você tiver sua vida, aí você escolhe, ir ou não ir. Aí você escolhe, mas agora você não tem escolha. Há pais que dizem assim: vou deixar o menino em casa porque eu quero ficar em paz na igreja. Não, deixa os meninos aí assistindo televisão, deixa os meninos aí na internet, deixa os meninos no YouTube aí amanhã todinha, porque eu vou em paz para a igreja, cultuar o Senhor. Você vem em pecado para a igreja, pai. Você vem em pecado, mãe, que fez uma coisa dessa. Pastor, o menino tem 14, 15, 16 anos dentro de casa. Ele se sustenta? Ele é provedor da própria vida dele? Não é. Eu sou o provedor ainda dele. Então, ele tem que obedecer. Ele vai quando você disser que vai. Não, já tenho 16 anos, eu mando na minha própria... Então, sai de casa. Sai de casa, eu não vou mais lhe prover absolutamente nada. Vá você ser provedor da sua casa. Aí você fica em casa na hora do culto. Aí você não vai para a célula.
Aí você não vai participar. A célula está reunida, aí o menino de 14 anos, 16 anos, lá em cima, na internet. O pai não tem um posicionamento de dizer, desça agora para você participar da célula. Solta esse videogame aí. Posicionamento, ordem. Ordem nas coisas. É aquela casa largada, onde cada um come onde quer, um come com a casa. Vou pegar meu prato, vou comer com o cachorro. Aí vai lá para a casa do cachorro, almoçar com o cachorro. Aí o outro vai lá para não sei aonde. Não tem ordem. Organize sua casa. Organize sua vida. Estabeleça posicionamentos. Reestabeleça as funções. Não deixa assim a coisa largada, solta, sabe? Não. Acabe com as coisas de menino. Foi isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13. Você não é mais menino. Estamos vivendo um tempo muito difícil na Terra. Muito difícil. Onde o mundo vai engolir os homens que não são posicionados. As mulheres que não são posicionadas. As mulheres que não entendem. As casas desorganizadas vão ser lavadas da terra. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Gostaria muito de continuar aqui falando para vocês. Teria muitas outras coisas a tratar. Mas o Senhor quer que eu coloque em ordem a minha casa. Amém? Deus usou o profeta Isaías para o Ezequias, quando disse: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. O que é que está desordenado? A sua vida pessoal.